E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais uma live aqui, com mais uma doutora que não vou dizer que aprovou, né? Porque a gente não tem a nota final. O que ela tem é o gabarito, tirou uma ótima nota. E aí, essa ótima nota, a gente conversa para poder tirar o máximo de dica que ela tem a dar, para que a gente possa entender como é a prova e fazer com que você tenha um melhor resultado. Certo? Vamos falar aqui com a doutora. Doutora, a chance. Como é que fala? A chance? Aliança. A Yance. Isso. Porque espanhol cada lugar é Homem. diferente. Pelo amor de Deus. Eita, mas português também, né? Tem português de Portugal, tem português não sei de onde. Pois Cada é. lugar. Não pode discriminar só o espanhol. Doutora Ayance, me diz, como foi que você me conheceu e quando foi que você. Onde foi que você estudou? Eu te conheci o ano passado. Na verdade, eu fiz a prova 2020 e não passei por 2 pontos. Mas eu estudei por teu material. Eu te conheci no Instagram, aí fui te seguir e comecei a assistir todos os lives no YouTube. Todas as. Antes era no Instagram, né? Começou pelo Instagram, depois no YouTube, pronto. Aí eu estudei por todo esse material de graça que tu foi liberando nas redes sociais. E conta um pouquinho onde foi que você se formou, quando foi que você veio para o Brasil? Eu me formei em 2008, eu sou cubana, me formei em Cuba, vim para o Brasil para trabalhar em Mais Médicos. Aí voltei para Cuba e depois decidi voltar para o Brasil de novo e enfrentar o Rivalida, né? Você E fez estamos nessa luta. Você fez em 2020 e 2021, só essas duas vezes o Revalida. Fiz 2020 e 2021. Aí em 2020 aquele negócio de nota separada, que prejudicou todo Isso, mundo, aí faltaram 2 pontos para você poder aprovar. foi. Ok. Me conta como foi a sua preparação em 2020. Como é que você se preparou para a prova? Em 2020, na verdade, foi um pouco desorganizada. Eu não tinha um cronograma, eu não costumo fazer cronogramas assim bem organizados. Aí foi um pouco desorganizada a minha preparação. E perdi muito tempo porque eu assistia lives de temas completos e eu ia ler o material completo. Aí a gente perde muito tempo. Então, acho que por isso faltou coisas para revisar e não deu certo. Você Esse ano faz... agora foi diferente. Você fazia questões do Revalida ou de residência para estudar? Fazia, eu fiz todas as questões do INEP o ano passado, mas mesmo assim não, alguma coisa falhou. Quantas vezes você fez cada prova? A prova do Rivalida, quantas vezes eu fiz? Cada uma delas. Porque você pode Ah, ter feito. perdi a conta. Então você fez preparação correta. O que você acha que ele prejudicou na hora da prova? O que foi? Qual foi o problema? Homem, eu não sei o que foi que aconteceu ano passado, realmente. Inclusive, eu saí da prova, saí bem confiante, achando que eu tinha passado. Só que quando chegou a nota, não faltou esses 2 pontos. Aí, na verdade, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas, coisas, né? Agora, em 2021, qual foi a diferença que você sentiu? Assim, você se preparou Você viu em 2020, não aprovou, faltou pouco coisa. Como foi que você disse? Eu vou mudar tal coisa, aí eu fiz. O que você fez diferente? 2021 eu só fiz questões, eu só estudei por questões. Eu li a questão, eu respondi a questão, eu ia estudar a resposta certa, o porquê era certo, e as erradas, o porquê eram erradas. Aí, se tinha alguma dúvida do tema, então eu ia pesquisar, procurar e estudava o tema. Mas foi muito mais organizado agora, mesmo que o tempo foi muito mais curto, né, para essa prova, mas o resultado foi melhor, muito melhor. E o legal é que a prova do Revalida, as pessoas pensam que cada vez que você faz, o conhecimento se perde. Mas se você estuda certo para a prova, é como se fosse um conhecimento cumulativo. Quando você estuda errado, não. Quando você estuda errado, se você começar a não fazer questão, não aprender com as questões, parece que vai se perdendo na cabeça. Mas quando você vai fazendo questão, vai se acumulando. Acumula assim, eu me lembro, parece que eu estava ouvindo tua voz nessa prova de agora, na questão de o osteosarcoma,
Eu me lembro desse tema, eu estudei por tua aula de osteosarcoma, de tumores de ossos nas crianças, tudo isso. Menina, parecia que eu estava respondendo a prova com você no meu lado. A gente não esquece, não. E esse tema eu estudei o ano passado, esse ano eu não revisei. Mas a gente não esquece, não. Lembra sempre, sempre, sempre dos temas. Mas pra você ver, eu também já fazia muito tempo que não estudava esse tema, porque ele não é um tema prevalente no Revalida. Não. Ele de vez em quando cai, assim, solto. Mas como a gente fez muitas lives de temas no ano passado, em 2020, o que aconteceu é que quando eu vi a questão, eu disse, oxe, é osteosarcoma. Mesmo não lembrando, não conseguindo resgatar algumas coisas, estudando há muito tempo esse tema, mas quando eu olhei, bati o olho, disse, não, esse aqui é osteosarcoma. Porque as outras coisas que tinham não faziam sentido. A artrite idiopática juvenil parece que era outra. Não, é criança de 9 a 12 anos, ali. Não, que tem porque tinha aquela palavra de a imagem do raio-x, aquela imagem de raio de sol. Ei, parecia que eu estava ouvindo tua voz, porque esse tema só estudei com tua live. Só. Eu não me lembro de ter estudado isso com ninguém. Mas deu certo. A pessoa lembra, sempre lembra. Quando escuta um tema, eu acho que sempre fica na memória, né? E quando chega na hora, volta tudo que a gente escutou naquela aula. Algumas coisas foram diferentes nessa prova, né? Por exemplo, eu achei, quando eu fiz a impressão que eu tive, aí eu tenho que parar para fazer a prova direito, porque eu fiz ela muito rápido, assim, mas a impressão que eu tive é que esse ano eles colocaram mais algumas coisinhas para você se enganar, algumas cascas de banana. Eu tive essa impressão, não sei se é verdade, algumas pessoas também falaram, eu senti. Que eles colocaram muitas coisas assim que... Muitas coisas não. Algumas poucas questões, deixa eu corrigir o que eu falei. Algumas poucas questões eles colocaram alternativas muito parecidas que um detalhezinho fazia você se confundir. Exatamente, eles repetiram os temas dessa vez. Por exemplo, tinha duas questões de Kawasaki, que a pessoa ia pensar, né, que duas questões do mesmo tema, aí às vezes a pessoa fica meio perdida, né? Inclusive tem uma amiga minha que errou, porque disse, não é possível que tenha duas questões de Kawasaki. Realmente eles fizeram isso, acho que de propósito. Mas o pior é que isso acontece no Revalida. Deixa eu pegar só um negócio aqui. É incrível falar disso, mas, por exemplo, em exantemáticas, caiu. Teve um ano, tudo bem, não foi duas questões do Kawasaki, mas teve um ano que caiu sarampo, Kawasaki e exantema súbito. 3 patologias do mesmo tema. Agora, realmente, Kawasaki, o perguntando o diagnóstico e o tratamento, nunca tinha visto cair no mesmo tempo. Mas acontece, por exemplo, com diabetes, várias questões de diabetes, pneumonia, 3 questões de pneumonia dentro da mesma prova. Isso acontece. Mas realmente, exantemas, Kawasaki especificamente, não tinha visto acontecer. Isso aí foi para realmente para confundir, né? Para confundir. Você não dizia, não é possível que colocaram a mesma coisa. Não, eu li a segunda questão, eu disse, não é possível. Aí eu voltei atrás, li de novo a primeira questão, não. Era o mesmo caso clínico, era o mesmo, só mudavam uns detalhezinhos, mas eu disse, não, é a mesma coisa, não tem como ser errado. Eu acho que em 2020 eles fizeram a do anzol assim, desse jeito. Numa questão ele falava do anzol e na outra ele citava o anzol e já perguntava outra coisa. Eles fizeram isso em 2020. Eles sempre fazem essas coisas, né? O INEP sendo o INEP e o Rivalida sempre tem essas coisas. Mas a questão da repetição é muito forte, assim. Não é, como eu estava falando, não é a mesma questão exatamente, ponto por ponto. Não é a mesma, mas é muito similar. Não tem essa dificuldade toda. Eu acredito, assim, se bem que essas últimas vezes que eu respondi as questões, já eu, de memória, eu já sabia as respostas, eu decorei, literalmente. Mas se a gente estudar a questão direitinho, todas as palavras que eles colocam, porque sempre são as mesmas palavras, de um jeito ou de outro, eles sempre repetem as mesmas palavras. E se a gente conseguir, tipo, decorar não, né? Mas marcar essas palavrinhas-chave, a gente consegue responder a prova e não... a não ser, né, que eles coloquem essas cascas de banana, né? Que sempre... E também o nervosismo, né? Pronto, dessa vez eu fiquei muito nervosa. Não sei porquê, nunca tinha acontecido. Em 2020 não aconteceu. Mas quando eu saí, eu escutei o povo dizendo que a prova estava muito difícil. E para mim, eu tinha achado a prova fácil. Quando eu ouvi o povo falando que a prova estava difícil, aí eu endoidei. Eu disse, não, meu Deus, como é que eu fiz, né?
O que foi que eu fiz? Eu achei, mas eu fiquei muito nervosa realmente. Mas no geral, eu não acho, não sei se foi porque eu já tinha estudado tanto, né? Mas tinha questões difíceis, claro, sempre. Mas em geral, eu não achei a prova difícil que nem a de 2017, por exemplo, se for comparar, a prova de 2017 estava muito mais difícil que a desse ano. Mas enfim. Eu acho que 2017 caiu algumas questões que nunca caíram, que saíram muito do padrão. 2017 foi muita questão de saúde mental, nunca tem acontecido isso. Isso que eu digo, mas são questões fáceis. O ano de saúde mental foi 2017, e aí a gente não dá. O pessoal não estava acostumado. Não estava esperando, né, que isso acontecesse. Mas são questões fáceis, não são difíceis. É porque não, quando a gente estuda, saúde mental não é difícil, quando a gente estuda, mas... Eu acho que o negócio, eu sou meio suspeito para falar, porque o fácil e o difícil para mim é o que se repete e não se repete. Sei lá, alguém pode chegar assim e ter uma dúvida na questão do teste de avidez, que o cara nunca pensou nela. Mas todo ano os caras colocam a mesma questão. Pronto. É uma coisa incrível. E para mim esse tema eu sempre erro e eu errei de novo nessa questão. Porque eu não consigo. Esse teste de avidez para mim eu não consigo. Não sei. Mas foi a mesma questão, foi a mesma questão. Foi a mesma questão, sempre a mesma questão. E eu sempre erro. Esse tema e o tema da hepatite, para mim, não dá não. É uma hepatite para mim, Você assistiu às lives de procedimentos que a gente fez? Eu acho que não, de procedimentos não. Não me lembro, não. A gente falou da de cerumen, foi às 8 horas da manhã lá no Instagram. Pronto, não. Não, eu não assisti as lives dessas 8 horas porque eu estava trabalhando, eu estava dando aula, aí não bati horário, eu não consegui assistir essas lives de 8 horas. Perdi todas as lives. Mas a gente fez aí, porque eu tava pensando assim, rapaz, é o que eu vou fazer com ortopedia. Eu fiz aquelas lives antigas de ortopedia, vou refazer elas no formato das questões do INEP, né? Para fazer para as questões do INEP. Porque eu percebi que tem alguns pontos que são perdidos, né? Que ninguém fala sobre esses temas. Em nenhum curso, nada. Por exemplo, a questão dos procedimentos. Nenhum curso fala sobre isso. E eu já vi 3 procedimentos numa prova. Diga aí. Mesma coisa, 3 procedimentos dentro da mesma prova. Eu digo, eita, poxa, 3 pontos de uma prova é muita coisa. Aí eu fiz as lives de procedimento. Aí teve agora nessa do serum. Copiou e colou do manual de procedimentos exatamente do jeito que tá. Mas essa aí eu perdi. Aí também teve de animais peçonhentos, que também a gente fez live lá no Instagram, de animais peçonhentos. Ou seja, se o cara assiste o material gratuito, ele tem muita coisa. Tem muito material. Realmente, assim, eu não critico ninguém que pague um curso, mas se a pessoa se organizar, realmente se dedicar e aproveitar o material gratuito, consegue passar. Porque eu não tinha condições de pagar um curso, não tive condições. E eu estudei só pelo material gratuito. A diferença que eu sempre falo é que é o tempo. Para quem vai fazer pelo material gratuito, vai ter que ter mais tempo para estudar. Porque, por exemplo, você fez a prova 2020, faltaram 2 pontos, aí você fez em 2021. Tem um colega que estudou 6 meses, o outro estudou 7 meses, então demora mais tempo. Mas para quem... Imagine, ó, o curso é lá 5 semanas, aí você vai, tudo resumidozinho, tudo prontinho, faz 5 semanas, simulado. Chega no final, aí você vai agora, pronto, vou fazer as provas do INEP, aí faz de uma por uma. 2, 3 vezes cada prova. Memoriza bem. Hoje, quando você... Acho que 7, 8 semanas, você está preparado para fazer a prova do Revalide, se você seguir o que eu falo. Então, é muito rápido, né? Mas aí, quem não tem condições... Mas para isso, tem que ter o tempo suficiente para isso. Para quem trabalha, não tem como. Então... Mas é um engano. Porque, por exemplo, para quem trabalha, é pior ainda o negócio da live. Por quê? Cada live, quanto tempo é? Uma live? Pelo menos 1 hora. E o curso, as aulas, tem aula de 5 minutos, tem aula de 3 minutos. Aí o que acontece no curso lá? O cara faz a aula de 5 minutos, aí faz o simulado. Em 1h30, ele estudou o tema e fez o simulado do dia. Aí o cara vai, isso daí 5 semanas. Eu fiz o curso mais ou menos para a pessoa estudar com, no máximo, 4 horas por dia. Né? É muito tempo, 4 horas para algumas pessoas, mas se a pessoa se organizar, dá para estudar em 1h30, 2 horas por dia. Ou seja, foi bem enxuto. Mas aí é negócio. A diferença, é o que eu digo, a diferença é porque tem pessoas que não têm a mesma, não sei como dizer a palavra, mas elas não conseguem estudar sem um curso. A mesma disciplina para estudar sem curso, né? Isso. Tem que
ter muita disciplina. Uma organização. É o que eu falo. Eu estudei sem curso. Eu não fiz nenhum curso. Foi tudo com material gratuito. Eu peguei os materiais do Ministério da Saúde, criei lives. Aí você viu, você acompanhou. Primeiras lives era live fazendo uma questão de residência, fazendo tema por tema. Aí depois evoluiu, veio a semana revalida, maratona revalida, respondendo as questões. Depois live discursiva, ou seja, foi uma construção que demorou muito tempo. Se eu for analisar o tempo que eu demorei para me preparar, já que não tinha prova, né? Tava tudo incerto, foi muito tempo, né? Foi mais de um ano. Mais de um ano, exatamente. E você vai fazer a prova e ainda erra besteira. Diga aí, o cara se prepara mais de um ano, chegar na prova. O ano passado eu errei besteira, literalmente besteira. Por isso que eu não sei. Por isso que eu estou dizendo que o ano passado eu saí tão confiante da prova que eu achava que eu tinha passado realmente. Eu fiquei impressionada quando saiu a nota. E depois, quando eu vi que tinha faltado só 2 pontos, não me dá uma vontade de desistir, literalmente. Mas eu entendo totalmente o que você está dizendo. Pior fui eu agora. Rodou 1,25 na primeira tentativa da prova prática. Eu vi que tu postou no Instagram. Ei, é triste. Eu sou doido. Eu posto logo para ninguém me perguntar. O povo começa a me perguntar, e aí? Aí eu tô lá uma postagem aqui, ó, ver. Faltou 1,25. Agora eu vou para a segunda chance. Nem do recurso, não deu nem para tirar de canto nenhum. Porque o recurso, o negócio é assim, ó. Eu vou lhe ensinar amanhã agora e eu vou lhe dizer uma dica que você anote. Cuidado na cidade que você vai fazer a prova. Porque tem cidades que todas elas corrigem mal, de determinada forma, porque sempre vai faltar ponto. Só que tem cidades que falta ponto e eles não consideram. Consideram pouca coisa. 1 ponto, 1,5, 2 pontos. E tem cidade que os caras consideram 9 pontos, 10 pontos. Eles são mais receptivos a considerar o que você fala. Porque, por exemplo, a gente não faz exatamente o que a prova manda. Mas às vezes você faz algo parecido e os caras dão algum ponto para você. Dependendo da pessoa que corrige o recurso, ele vai aceitar ou não. Por exemplo, teve uma lá que era para você dizer a localização da tuberculose e você dizer que patologia o paciente tinha e dizer a localização. E eu falei, você tem tuberculose pulmonar. Se eu falei que o paciente tem tuberculose pulmonar, eu disse a localização? Disse. Não, pulmonar e no pulmão. 0. Não considerou. Recurso. Não considerou. De jeito nenhum. Eu falei, você tem tuberculose pulmonar. Não considerou. 0. Foi 0 na primeira, botei o recurso e 0 de novo. Não considerou nada. Então, é assim. Se fosse em outra cidade, talvez ele tinha considerado, dependendo de quem corrigisse a prova. Mas aí não adianta você falar, porque a pessoa sempre vai dizer assim, ah, não, isso é porque não passou. Não adianta explicar para o povo não, que ninguém entende, não. Não, é quando você fizer. Quando a pessoa fizer, a pessoa vai entender. Mas é isso. Foi essas coisas que aconteceram. Muitos pontos. Foram 12 pontos. 12 pontos que deveriam ter colocado e não colocaram no meu. Quem recebeu 10 pontos, entende o que eu estou dizendo. Porque, diga aí, o cara tinha 10 pontos a menos, fez os recursos, devolveram a ele 10 pontos. A mesma coisa. Me roubaram 12 pontos, me devolveram, acho que 2 pontos e alguma coisinha. Eu sei que fiquei com 64,45. Faltou 1,25. Então foi mais ou menos isso. Aí eu vou fazer o quê? Eu botei o recurso, não deu certo. Aí tem gente que fala assim, entra na justiça. Para mim, é melhor fazer a prova de novo. Mas tu faz os recursos individuais depois, não tem a segunda etapa de recursos individuais para os sinônimos, as palavras, aí também não... Foi nesse que eu tô dizendo para você. Eles ampliaram o recurso e aí quando eu mandei os individuais aconteceu isso. Mas tudo bem, não tem problema. A vida é assim. A gente tem que ir para frente. Do mesmo jeito que aconteceu você lá com 2 pontos na prova objetiva, não adiantava ali, não adiantava. Alguma coisa aconteceu no universo que não era para ser. Não era para ser, né? Porque se tem uma coisa que eu vejo assim, é que eu conheço muitas pessoas que são altamente capacitadas, que sabem muito, que eram para passar, aí chega lá na hora e acontece alguma coisa e o cara não passa. Aí eu vou dizer que é porque o cara não estudou? Alguém pode dizer que eu não passei porque eu não estudei? Acho que é a única coisa que o cara... Porque como é que eu não estudei, né? É live de manhã, meio-dia, à noite. 4 lives por dia, 3 lives por dia. Fazendo questão com vocês, explicando a questão, estudando, fazendo checklist. Meu amigo, olha, até agora, se eu pegar um checklist, eu falo tudo decorado. Mas é assim, a surpresa, tudo. O que eu acho legal é para essa prova prática agora, eu não tenho mais surpresa.
Eu sei quais são os meus defeitos. Quer ver os meus defeitos? Eu vou dizer um monte de defeito que eu tenho. Ó. Eu sou muito direto. Eu não posso ser tão direto. Eu tenho que parar e tenho que perguntar as coisas. Eu tenho que abranger mais coisas. Eu tenho que dizer para o paciente que ele tem que tomar um remédio com água. Isso para mim é absurdo. Mas eu vou dizer. Eu vou dizer. Rafa, mas eu acredito, sabe, que não é assim. Eu acredito que o que acontece com vocês é porque vocês se formaram e começaram a estudar por Rivalida. Não tem essa prática de já, né, de ter trabalhado com o paciente realmente, de ter interagido realmente com o paciente aí. Não é a mesma coisa se preparar para uma prova que chegar lá uma consulta de verdade, né? Às vezes a gente nem conversa nada da consulta com o paciente. Às vezes a gente conversa de tudo, menos do que o paciente realmente está sentindo. Então, é muito... Para quem já tem uma prática, eu acredito que seja muito mais fácil. Não sei, porque eu nunca fiz a prova prática, vai ser a primeira vez, mas eu acredito que isso ajuda muito na hora de ter uma base, mais ou menos. Ó, porque aí você vai só decorar o checklist. Quando você chegar, eu vou dizer, ó, você entra na sala, aí você já está contando o tempo. Você entrou na sala, mostra o crachá, tira a máscara, diz o seu nome. Senta na cadeira. Tem 2 folhas lá para você. Você lê as 2 folhas. Já foram 4 minutos e meio. 4 minutos e meio já passaram. Aí você vai agora fazer o que a consigna pediu. Chega para o paciente e aí você vai fazer o que você estudou. A gente preparava em 10 minutos, mas aí eu tinha 5 minutos e meio, no caso, né? 5 minutos e meio aqui para fazer, o que eu fazia em 10 minutos. Porque eu não imaginava que seria dessa forma. Não dá para conversar com o paciente. Você já tem que saber o que você vai falar, dependendo do gatilho que ele fala. Não tem como você pensar na hora. É muito difícil. Algumas pessoas têm essa capacidade, mas não é. Porque, por exemplo, você lê lá, a de tuberculose, por exemplo. Acolhe o paciente, fale sobre o tratamento, tire as dúvidas do paciente. Essas são as 3 coisas que você tem que fazer. Você falava que o tratamento era supervisionado, que ele ia ter um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, que ia dar a medicação dele, ele tomar a medicação lá na UBS, aí chegava e você dizia as dúvidas do paciente. Qual era a única dúvida que ele dizia? Pode tomar com álcool? Aí você dizia, não pode tomar com álcool, não pode misturar droga com álcool. Tem mais alguma dúvida? Não tenho mais nenhuma dúvida. Aí tinha que dizer que tinha que tomar com água. Tinha que dizer que tem que tomar com água. Tá vendo? O que era para ter acontecido? Era para o paciente chegar e dizer, ó, doutor, e eu vou tomar com o quê? Você vai tomar com água. Pode tomar com suco também, se você quiser. Pode tomar seco. Se você conseguir tomar os 5 comprimidos secos, você toma seco. Não é necessariamente tomar com água. Tomar com água porque é o normal. Aí não adianta discutir. É a questão e tem que fazer desse jeito. Aí o que é legal da prova prática com a experiência? Você vai aprendendo o que eles querem que você fale. É isso. Não tem outro jeito. Chega lá, aí a paciente está tendo hemorragia, está quase hipotensa. Quando você conversa com ela, ela fala de boa com você. Não tem problema nenhum. Isso acontece na vida real? Não. Quando você olha para o paciente, já sabe o que ele tem. Quando você toca na mão do paciente, ela está gelada, você já sabe o que ele tem. Quando você olha o paciente está descorado, você já sabe o que ele tem. Mas você olha para o paciente está de boa, não tem problema não. Tem uma paciente de obstetrícia que foi muito engraçado, né? Ela estava conversando comigo de boa, tranquila aqui. De repente ela fez isso, ó. Caiu sem demonstrar nenhum sinal anterior que ela teria uma lipotímia. Nada. Prá! De repente. É assim. Aí você... É assim. Agora me diga, aí eu vou devolver a pergunta para você. Dentro desse contexto que eu falei, será que a prática clínica vai ajudar você para adivinhar o que o paciente tem? Não, assim, eu não digo que vai ajudar na hora da prova, mas eu acredito que ajuda só na questão de nervosismo, alguma coisa? De nervosismo, não sei, é a minha ideia, talvez não eu esteja errada, né? Vamos ver na vida real o que acontece. Eu tenho certeza que ajuda, é fundamental, eu acho que ajuda muito, mas é como a prova teórica, ela é um esquema. É um esquema de como fazer. Se você não se preparar dentro de um esquema, você vai ter dificuldade. Mas, quem passou, o cara lá passou. Tem um cara lá que passou com 66 pontos. Aí ele vai dizer alguma coisa que é contrário ao que eu tirei. Eu tirei 64,45. Ele tirou 66 e passou.
Aí ele vai dizer, não, isso é conversa. Ele tá dizendo isso porque não passou. Só que o cara tirou 66. A nota é quase a mesma coisa. Entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Você sabe como você estava em 2020, 2 pontos. E se tivesse somado as duas provas, você tinha passado. A história já era outra. Entendeu? Então são coisas. Se eu tivesse acertado a estação de coqueluche mais pontos, eu tinha passado. Se eu tivesse lembrado das manobras de abdômen específica para baixo e para fígado, eu tinha passado. Então, uma coisinha de nada que você esquece muda totalmente a história da sua prova. Mas, por exemplo, pneumonia. Meu amigo, eu gabaritei pneumonia. Foi tudo. Violência doméstica, 10. Tudo. Não, só tirou a parte do violência financeira, que eu não falei, que eu não tinha nem... Como é que... Aí, tá vendo as coisas que aparecem? Você perguntar para o paciente sobre a questão financeira, né? E você dizer o diagnóstico de violência financeira, que é como se não tivessem pagando. Eu nunca vi isso em canto nenhum. Realmente, eu não peguei o checklist ainda. Eu vou começar já, vou me organizar e eu acredito que essa semana eu já vou começar a estudar. Mas pelo que eu já ouvi, eu já dei uma lida por cima, são muitos detalhes. Nessa prova. Sim. Nessa prova foi assim. Mas outras não. Aí eu tenho algumas estações. O primeiro dia foi terrível. O segundo dia não. O segundo dia foi muito bom. Foi exatamente o que a gente estava esperando. Pacientes que conversavam com você, apesar de às vezes dizer não consta o checklist, mas eles conversavam. Você podia perguntar, eles respondiam. Então, foi uma série de coisas que... Porque é muito ruim quando você pergunta as coisas e ele diz não consta no checklist. É muito ruim. No primeiro dia... perdido. Esse é o negócio. Eu não fiquei nervoso em nenhum momento. Eu fiquei perdido. Essa é a palavra melhor que caracteriza. Não é vergonha de dizer que eu estava nervoso, não. É porque eu realmente fiquei perdido. É aquele negócio, você está fazendo e você pensar, certo, o que é que eu vou fazer agora? Porque tem poucas coisas que ele pede para você fazer. E eu vou fazer o quê? Aí, a dica que eu dou. Peça coisas que são bem abrangentes. Tem uma questão de leucemia, peça o hemograma. Diga que você sabe, deve ser uma leucemia, aquele diagnóstico, mas que você tem outras patologias que você vai fazer o diagnóstico diferencial. Fale de outras patologias que causam hepatosplenomegalia. Então, essas são coisas que você pode fazer. Agora, na hora, como nunca nenhum checklist fez isso, não tem como você adivinhar na hora. O que aconteceu foi que as pessoas que elas tiveram, que responderam de alguma forma, entraram com recurso e foi ampliado o gabarito para algumas coisas. Mas é complicado. No meu caso, a minha dificuldade é essa. Eu sou bem aberto em dizer que eu tenho muita dificuldade em imaginar uma coisa que eu não treinei. Então, lá na hora eu tive essa debilidade. No meu caso, o que eu posso fazer, porque não tem como eu mudar essa minha característica, é treinar mais coisas, mais possibilidades, entendeu? Então, é isso que eu vou fazer no grupo da prova prática. Eu vou esgotar as possibilidades dos temas do Revalida. Vou pegar tema por tema do Revalida e vou fazer todas as possibilidades dentro daquele tema. Qualquer coisa. Vou criar o meu próprio checklist e vou dizer, ó, o cara pode perguntar isso, o cara pode perguntar isso, o cara pode perguntar isso. Como é que a gente sai dessa situação? Se o cara chegar para você e disser, eu tenho dor, o que é que você vai perguntar? Baseado nas provas de Revalida. Vou perguntar. Não é o Alicia que ele pergunta, é um engano. Ele pergunta outras coisas também. Depende do tipo de dor. Se é uma dor causada por evento repetitivo, você vai perguntar as características do trabalho, você vai perguntar se a paciente, a frequência de alguma coisa, vai perguntar outras coisas. A febre, depende do que é febre. Às vezes é uma febre que você pergunta um pouquinho, a coisa já está importante. E às vezes mais característica. Então a gente vai esgotar. Tudo que for de possibilidade que já foi no Revalida, a gente vai fazer e ainda mais. Aí, meu amigo, se eu não passo nessa, eu não sei nem o que eu faço. Calma que vai dar certo. Não sei, não. Mas aí não é justificando. Eu não estou dizendo que a prova é injusta. Eu não estou dizendo que é... Não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que eu não estava preparado para essa prova. Era porque simplesmente não era a sua vez. Foi o que o meu psicológico me mostrou desse 2020, porque eu fiquei realmente muito abalada, muito, porque 2 pontos, meu Deus, como é possível que a pessoa não passe por 2 pontos? Eu estudei tanto, mas assim, a gente tem que botar na cabeça que não é falta de preparação, que não é falta de estudo, que a gente dá o nosso melhor. É porque não é a nossa vez, não era para passar. Ia acontecer qualquer coisa que a gente não ia passar. Pronto, é simplesmente isso. A nossa vez é agora, em nome de Jesus, nossa vez é agora. Eu não sei, Deus sabe todas as coisas, eu não sei, eu não tenho como saber.
Eu sei que um dia a gente vai saber, né? Mas por enquanto a gente vai falando e se preparando, porque não adianta Por fazer enquanto a gente aceita e continua. e continua. A única coisa que tem para fazer é estudar. Mas eu falei, ó, nas lives eu disse várias vezes, gente, se eu não aprovo, não chore não. É assim mesmo, é um processo. Todo mundo tem uma hora, a gente vai passar. O importante é não desistir. E eu realmente, sinceramente, é o que eu acredito. Porque se você está fazendo tudo que você tem que fazer, se você não alcançou o objetivo ainda, vamos ver o que é que está acontecendo. Tem muitos alunos que conversam comigo, aí chegam, Rafael, não passei. Aí quando eu paro, tá certo. Como é que você fez o seu resumo? Quantas questões você fez? Quantas questões você fazia por dia? Certo? E quando você errava, o que é que você fazia? Aí eu saio destrinchando o método que eu ensino e aí eu vou entendendo por que a pessoa, talvez, o que ela pode melhorar. Então é assim que eu vejo. Eu sei o que eu posso melhorar e eu vou tentar melhorar para a próxima. A única coisa que eu posso fazer é isso. Aí pronto, eu sou tranquilo, não tem problema com isso não. Mas, doutora, a conversa com você fluiu demais. Conversamos, maravilha, pessoa maravilhosa. Agora, eu queria que você desse as suas considerações finais em relação às pessoas que vão fazer a prova, alguma coisa que você queira dizer, para a gente finalizar a nossa conversa. Não, assim, acho que eu já falei demais, né? E a minha experiência foi bem forte. Eu acredito que seja a experiência de muita gente também, só que nem todo mundo fala. Mas, só para resumir, é só estudar, não desistir, porque eu já pensei várias vezes em desistir, mas desistir não é uma opção para ninguém, nem para mim, que vim de outro país para tentar fazer esse rivalidade aqui, nem para vocês, brasileiros que estudaram fora. E desistir não é uma opção. E nunca pensem que porque a gente não passou uma prova, isso vai definir o nosso futuro, ou vai definir o que a gente é ou não. A gente é médico, nós somos médicos, formados onde for, se seja na Lua, mas a gente é médico e estamos preparados para trabalhar como médicos. É só essa questão, né, de essa abençoada prova, mas nada que a gente não consiga. Se muitos conseguiram, a gente também vai conseguir. É só questão de tempo. Foram mais de 1.000 que conseguiram dessa vez, né? Mais de 1.000. Dessa vez foi muito bom. Esse ano foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, porque muita gente conseguiu, mesmo com as dificuldades dessa prova prática. Mas muita gente conseguiu. Eu fiquei muito feliz, porque todo colega meu que consegue, parece que sou eu, né? Que estou conseguindo também. Então, foi muito bom. Realmente, esse ano foi muito, muito bom. Eu acho que a gente também vai ser. Vai ser mais ainda, que a gente vai ter nós dois. Vai ter nós dois. Aí eu sou muito feliz, assim. Sou muito feliz porque muitas das pessoas que passaram mandaram mensagem para mim, me agradeceram. Você vê, eu não passei. Faltou 1,25 pontos. Mas muitos dos que passaram chegaram para mim e disseram, Rafael, eu passei graças a você. Você me abriu o olho, você me ajudou. Então eu acho que não é só você passar também. Eu tenho uma meta de vida. Eu sempre falo, eu brinco, mas é verdade mesmo. Eu coloquei na minha vida, Deus colocou isso no meu caminho, não sei porquê, mas colocou isso no meu caminho para eu ajudar outras pessoas a aprovarem ou a verem a prova de uma forma diferente. Ou então, será o cara tem dificuldade com SUS ou com discursivas e a gente coloca algum vídeo. Então eu encarei isso como uma missão. Não sei quanto tempo eu vou fazer isso, ninguém sabe de nada do futuro, mas hoje em dia é uma coisa muito forte na minha vida e eu gosto muito de fazer e eu pretendo fazer ainda por muito tempo. Não sei quanto tempo farei, mas pretendo fazer por muito tempo. Né? Mas, doutor, eu quero lhe agradecer. Agradecer por essa conversa maravilhosa. Muito obrigada a você também pela oportunidade. Apesar do seu cansaço, que você acabou de chegar do plantão. Eu estou morta, mas não tem problema, não. Então, nos vemos aí no grupo da Prova Prática. Você, meu amiguinho, que assistiu essa live e gostou, não se esquece que tem outros episódios e terão mais, né? Eu tô aqui morto também de fazer 200 entrevistas por dia, mas não tem problema não. Para você conhecer as pessoas que aprovaram no Revalida, ou então, entre aspas, né? Que estão um bom resultado e que possivelmente aprovarão no Revalida, para você aprender com os erros e acertos dessas pessoas. Muito obrigado por tudo. Nos vemos no próximo podcast Revalida.